E aí a gente vai para o segundo, que também é discutido dentro do artigo, contabilidade mental. Quando surge um ganho que ele é muito rápido, uma loteria, ou um empreendedor que ganha muito rápido, aquele dinheiro é meio que... Tem muitos estudos de contabilidade mental que provam que dinheiro extra ele é tratado com maior irresponsabilidade. Porque é como se tu não tivesse feito... Tu não tem a percepção de que tu fez um esforço para adquirir aquilo. É meio que aquilo caiu no teu colo, assim. E aí tu olha e diz assim, então eu posso gastar. E da onde veio esse, vem outro. Então eles separam, né, o que é dinheiro, por exemplo, num salário e o que é dinheiro de renda extra. E tudo que é renda extra, uma loteria é uma mega renda extra. Tudo que é renda extra é tratado com maior irresponsabilidade, assim, menos racionalidade, porque é como se fosse um dinheiro extra que eu posso fazer dele o que eu quiser. Então, esses aspectos, assim, de ganho rápido, eles tendem a levar para essa contabilidade mental que desvia do comportamento estratégico e leva para o comportamento míope, que é o que eles discutem aqui no artigo. Um outro problema é que as pessoas que ganham dinheiro, assim, também muito rápido, seja na loteria ou empreendendo, mas principalmente na loteria, que é a discussão aqui do artigo, eles tendem a ter uma propensão ao risco muito alta. Porque, no final das contas, ele não produziu aquele dinheiro. Então, assim, se eu arriscar, eu vou arriscar algo que eu nem tinha. Então, eu vou arriscar. Só que daí vai num nível de risco que é muito superior ao que deveria. Tem um exemplo, tem um cara que ganhou na loteria em 2018 aqui no Brasil, não vou lembrar o nome dele, eu acho que o sobrenome dele terminava com Pereira, e ele ganhou 10 milhões, e o que aconteceu é que ele foi empreender, e aí ele foi montar, parece que uma funerária, e aí ele foi enganado, e aí os sócios roubaram todo o dinheiro dele e ele ficou sem nada. Então, assim, o cara teve um movimento de, eu vou empreender, eu vou construir alguma coisa. Só que assumiu um risco, no caso de confiar em outras pessoas, né, e querer abrir um negócio assim do nada, sem o menor senso de análise, né, assim, não tinha nenhuma maldade, né, meu Deus, eles vão agora abrir um negócio pra mim. Ficou sem nada. Então, esse risco de assumir risco muito superior, né, com dinheiro que veio muito rápido, também é um grande problema que pode gerar essa miopia. E quando a gente pensa nisso na nossa vida normal, né, nossa vida que não é ganhando na loteria, também temos que cuidar disso, porque daqui a pouco tu tem uma ascensão na tua carreira, tu ganha um salário a mais do que tu estava esperando, e aí tu pensa, eu não tinha nada, agora que eu tenho, então eu vou arriscar. Só que daqui a pouco esse arriscar pode ter que colocar falência, então tem que ter esse cuidado. E por fim, mas não menos importante, eles sugerem que também essa miopia comportamental tem a ver com a baixa alfabetização financeira, que é justamente os pilares, né, de atitude, comportamento e conhecimento. Então a pessoa não tem atitude, tem um mau comportamento e não tem conhecimento, acaba que mete os pés pelas mãos. Então, toda essa robustez em relação ao que esse artigo tem a nos mostrar prova que não é mais dinheiro que vai resolver a tua vida e não foi mais dinheiro que resolveu a vida desses quase 35 mil ganhadores da loteria, assim como não foi mais dinheiro que resolveu a vida do Antônio ou resolveu a vida do Pereira, que foi aquele que faliu com a funerária. Se você não tiver um alicerce sólido, se você não tiver uma atitude adequada, principalmente cuidando dessas questões de imediatismo, essas questões de assunção ao risco, de consumo, de padrão de vida, o teu risco é entrar em falência como qualquer um outro, independente do valor que tu ganha. E aí tem um outro estudo, porque daí tu pode pensar assim, mas tu tá dando exemplos do Brasil e esse artigo de 34 mil pessoas é nos Estados Unidos. Será que isso se reproduz em todo o mundo? E aí tem um outro estudo que foi feito em Singapura, com também uma amostragem bem significativa, assim, nos anos de 2016 e 2017 foi a coleta, e eles provaram que as pessoas que ganham na loteria no primeiro ano do ganho, eles já ficam com 50% menos do que eles ganharam. Então, assim, se eu ganhei 100 mil, no primeiro ano eu gasto 50.
Aí tu pensa assim, deve ter comprado um carro, uma casa, alguma coisa assim, né? Que justifica esse valor significativo, não. Consumo, estilo de vida, luxo, ostentação, fornecer para todo mundo, que é óbvio que vai ter um monte de interesseiro em volta. Não foi compra e aquisição de bens. Foi consumo. Então percebe que consumo é um grande vilão para a construção de bem-estar financeiro. E consumo parte por consciência de consumo, parte por menor imediatismo, parte por parar de achar que a tua vida vai ser resolvida com o próximo telefone que tu vai comprar. Não é isso que vai construir. E um outro exemplo muito bem estabelecido de que consumo é um grande problema é o resultado da PEIC, né, da pesquisa de inadimplência e endividamento aqui no Brasil, que acontece de mês em mês, que mostra que quase 80% da população brasileira está endividada, 70 e poucos por cento, e destes 83% é com cartão de crédito. O que o cartão de crédito propicia? Consumo de bens materiais. Então, o problema do endividamento no Brasil é consumo. Portanto, qual é a reflexão que eu quero deixar para este podcast? Se você quer ter uma boa vida financeira, segurança e liberdade, que é o pilar de bem-estar financeiro, reflita melhor sobre os teus consumos. Reflita sobre as tuas decisões diárias. Não leve a vida como se ela fosse acabar amanhã, porque ela não vai acabar amanhã. E amanhã tu vai te arrepender por não ter ajustado teu comportamento hoje, por não ter construído um alicerce hoje, mesmo que tu não ganhe tudo aquilo que tu gostaria de ganhar. Mas se tu não começar hoje, quando tu chegar lá, tu vai seguir tendo o mesmo problema. Então a reflexão que fica pro episódio de hoje é: reflita sobre o teu consumo. Reflita sobre o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, que ao invés de me aproximar da vida que eu quero, tá me afastando. O que eu preciso mudar para que eu não seja mais um caso igual ao Antônio Domingos, que perdeu absolutamente tudo em 5 anos e que hoje vive contando dinheiro para conseguir sobreviver. Que você não seja mais um exemplo desses, mas para isso tem que ter alicerce sólido. E é isso que eu espero que tu vá refletindo e desenvolvendo aqui, que a gente sempre está discutindo essas coisas.